Boa tarde, pessoal. Nós somos da VLI, empresa de logística integrada, né? Somos quase 7.500 funcionários apaixonados pela logística brasileira. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou supervisor de manutenção. Sou o Leonardo, mecânico de manutenção industrial. Sou o Newton, mecânico. Eu sou o Júnior, inspetor de processo. Para começar, nós vamos passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco o que a VLI representa no cenário brasileiro hoje. Integrar é tornar único. Fazer parte. Ser um só. Na VLI somos portos, ferrovias e terminais. Somos muitos. E somos um. Um único sistema integrado que, mais do que cargas, transporta sonhos, objetivos e, por onde passa, carrega a transformação. Por mais de 7.000 quilômetros de ferrovia, 3 portos próprios e 8 terminais integradores, a VLI investe na capacidade para atender com eficiência as necessidades das maiores empresas produtoras do Brasil, criando valor para o negócio de nossos clientes. Estruturada em 5 corredores logísticos, a VLI possui operações em 10 estados e no Distrito Federal, que atendem os principais mercados de importação e exportação de produtos, como grãos, açúcar, celulose, combustíveis, fertilizantes, produtos minerais, industrializados e siderúrgicos. A VLI atua em rotas que conectam o norte, nordeste, centro-oeste e sudeste do país. Do interior à costa brasileira, a recepção ou escoamento de produtos é realizada pela operação integrada de terminais, com tecnologia de ponta, a ferrovia e a portos como o TP São Luís, o Tiplan e aos terminais de carga geral do complexo de Tubarão, no Espírito Santo, além de operações específicas no TENIB, em Sergipe, e no Porto do Pecém, no Ceará. Até 2019, a VLI trabalha em um plano de investimento de R$ 9 bilhões na construção de terminais, manutenção da via permanente, compra de locomotivas e vagões, construção de pátios e oficinas e na ampliação do Tiplan. Tudo isso possibilitará o aumento do transporte de cargas em 50%, criando mais capacidade e valor ao negócio de nossos clientes. Esse é o nosso propósito para deixar o legado da VLI na história da logística brasileira, operando com segurança e respeito à comunidade e ao meio ambiente. Transformar é mudar para melhor. Essa é a VLI e este é o nosso maior sonho: transformar a logística do Brasil. VLI. Com você, criamos valor. Bom, e dentro da empresa, a nossa equipe vai apresentar, né, um trabalho que foi realizado dentro da Casa de Rodas. A Casa de Rodas é responsável por dar manutenção em rodeiros de vagões. Nossos principais clientes são as oficinas que estão no trecho, né, de vagões e fazem a troca dos rodeiros. São mais de 21 mil vagões hoje rodando. Nossa equipe se localiza em Divinópolis e hoje nós somos mais de 40 colaboradores, que inicialmente a gente rodava 3 turnos de serviço. Bom, como vocês podem ver aqui, a premissa da Casa de Rodas hoje é o atendimento à demanda do cliente com rodeiros. Quem são os clientes nossos? São todas as oficinas de manutenção de locomotiva e vagão da VLI. E como vocês podem ver aqui em laranja, está a demanda do cliente. E embaixo, aqui em azul, está a produção da Casa de Rodas. Ou seja, a gente não conseguia atender essa demanda. E isso gerava diversos problemas para a gente internos. Se a gente não mandava o rodeiro ficava parado na área aguardando manutenção. Excesso de rodeiros na linha, excesso de movimentação de carga com esses rodeiros parados, isso gerava diversas dificuldades na parte de segurança para a gente. O muri, que é a sobrecarga do colaborador, que tinha muito material parado na área, o cara tinha que movimentar diversas vezes. E também a falta de controle de produção pela grande quantidade de material, tanto na área quanto no pátio. Pegando aqui, também, gerando para o nosso cliente, a principal meta do nosso cliente é a retenção de vagões. Ou seja, quanto mais vagão retido, pior. É menos transporte para a companhia, e isso impacta diretamente no volume da VLI. E a Casa de Rodas tinha uma grande parcela nessa alta retenção de vagões aí. A gente estratificando nosso problema, entrando a fundo aqui, a gente pegou o primeiro quadrimestre aqui e vemos a produção da Casa de Rodas. Ela oscilava bastante. E essa produção é feita em cima de uma programação. E a programação nossa é feita em cima da demanda do nosso cliente.
A gente pegando aqui de janeiro de 2017 a junho de 2018, vemos que essa aderência nossa em relação à programação estava em torno de 45%. Isso gerava diversas reclamações dos nossos clientes aqui, que vinham por e-mails aqui, como vocês podem ver. Daí traçamos então a nossa meta. Qual o objetivo? Atender a demanda do cliente. Como medir isso? A gente, utilizando a metodologia Falcone, a gente sairia de 45% para 61,5% e isso atenderia a demanda do nosso cliente, até o segundo semestre de 2018. Então, o que fizemos? Traçamos um A3 estratégico, montamos um cronograma aqui. Como vocês podem ver aqui, a gente utilizou o FMDS e também as rotas Kamishibais para desenvolver a equipe em análise e solução de problemas aqui. A gente empenhou toda a equipe em todos os problemas levantados. Também, para clarificar o problema, o que é um rodeiro que a gente está falando aqui? Um rodeiro é um par de rodas, um eixo e um conjunto de rolamentos. E hoje na VLI, a gente tem 14 classes de rodeiros. Para entender um pouco mais, aqui clarificando, como é que funciona o fluxo da casa de rodas? O rodeiro entra numa célula que a gente chama de desossa, onde é sacado esse rolamento. Depois, ele passa para a célula de peritagem, onde toma a decisão, faz uma triagem. Rodas boas, esse material vai para o torno, onde é feito o reperfilamento do friso da roda. Depois, ele vai para a aplicação de rolamento, onde é aplicado um par de rolamentos, seja novos ou revisados de cartucho. Ele é liberado e entregue para o nosso cliente. Quando esse rodeiro são rodas ruins, ele vai para o desenchamento, a gente tira essas rodas, as rodas são sucateadas, o eixo vai ser inspecionado, a gente reutiliza o eixo, ele vai para outra célula, que é o eixamento, a bloqueadeira fornece um conjunto de rodas novos, a gente faz o eixamento desse par de rodas novos, aplica o rolamento e depois entrega esse material para o nosso cliente. Entrando mais adentro ainda, o que a gente fez? Começamos a entender quanto tempo esse rodeiro ficava parado entre células dentro da produção. Então, a gente começou a medir os tempos. Daí, enxergamos que em duas células em específicos, que é a célula de desenchamento e a célula de usinagem, é as células que o rodeiro ficava mais tempo parado. E também, nessas mesmas duas células, é onde havia maior quantidade de rodeiros parados, aguardando manutenção. Daí, definimos os nossos dois gargalos, que eram a célula de usinagem e a célula de desenchamento. Muito bem. Se o problema era a nossa célula de desenchamento, o desenchamento é uma célula onde simplesmente a gente retira as rodas que não servem mais para ser reposta a outras novas. Então, a gente fez uma cronoanálise do nosso problema para medir passo a passo da atividade. E nessa cronoanálise que a gente fez, a gente descobriu que 51% desse tempo não agregava valor, 28% não agregava valor, mas era necessário, e 21% só desse tempo desperdiçado que agregava valor. Então, a gente, indo para essa análise de desperdício, a gente descobriu também que 49,30% era de espera, 13,80% era de movimentação e 13,90% era de transporte. Então, a gente resolveu as nossas ações executadas primeiramente no transporte. Aí tem um vídeo como era antes. Antes, o colaborador tinha que retirar roda por roda e colocar na empilhadeira, para que a mesa pudesse fazer o descarte das mesas na caçamba de sucata. Isso gerava muita movimentação. Aí nós fizemos um Kaizen, o qual o colaborador consegue colocar de 8 em 8 rodas por vez, e o operador da empilhadeira consegue de uma só manobra retirar 8 rodas de uma vez. Tivemos a redução do transporte em 8 vezes. Com isso, continuando dando as ações executadas, nós partimos para a parte da movimentação e da espera. Fazendo um diagrama de espaguete, a gente viu que havia muita movimentação do colaborador na célula também. Com isso, aí a gente tem um vídeo como era o nosso layout antes, sobre o desenchamento. O processo era executado por 2 pessoas, era desechado de 4 em 4 rodeiros, qual você pode notar que a célula era muito cheia, necessidade de deslocar para buscar a ponte em outra célula, o deslocamento para guardar a bucha no cavalete ficava bem longe, o deslocamento para pegar a corrente também, o colaborador tinha que buscar bem longe de onde trabalhava. E com isso também a gente tinha movimentação do eixo com a ponte, o qual a mesma se encontrava às vezes ocupada, tendo o colaborador que esperar para fazer o uso da mesma. Então a gente partiu para os nossos planos de ação, os nossos Kaizens. A gente fez um suporte para colocar as buchas, evitando que o colaborador andasse tanto para estar buscando ou às vezes levar a bucha até o armário. Fizemos também a aproximação desse cavalete para mais próximo do operador, reduzimos o tamanho dele, porque havia muitas buchas que a gente não usava, ele teria que ficar procurando.
Fizemos também uma trava para o eixo, para que o eixo não viesse a cair no chão, para causar acidente. Fizemos aproximação dos dispositivos de içamento, tesoura, corrente e outros mais, para mais próximo. Fizemos um cavalete de transposição de uma célula para a outra. Fizemos também a instalação do inversor da talha. Isso aí é dando mais segurança para o colaborador e trabalhando uma só pessoa. Hoje tem um vídeo do nosso novo processo. O processo hoje ele é executado por um só operador. É desechado de 2 em 2 rodeios por vez, né? Dando mais segurança, o layout mais limpo. Aproximação do suporte do cavalete de rodas, que ficava longe demais, às vezes tinha que tirar de 1 em 1. E aproximação das ferramentas de uso dele, que era a corrente, era a tesoura e outros acessórios. A redução da movimentação da carga suspensa pelo cavalete de gravidade, que não usa mais a ponte, né? E isso aí é um novo layout da célula de deseixamento. Então, a gente gastava aproximadamente 1 hora e 15 segundos para deseixar 4 rodeiros. Hoje a gente gasta em média 20 minutos e 47 segundos para deseixar 2 rodeiros. Tivemos a redução de 31% do tempo desperdiçado. E também ganhamos 2 colaboradores, sendo um à noite e um de dia, passando a mão de obra dele para outras células. Nisso a gente se deu resolvido o gargalo do deseixamento. Agora eu vou falar do gargalho número 2, que era a usinagem de rodeiros. Foi feita a análise de desperdício. Foi constatado que as causas de perda de produção da usinagem, 68% foi defeito mecânico e elétrico do equipamento. Nisso, a gente entrou com as ações na usinagem. Foi criada uma equipe de manutenção industrial para reparar o equipamento. Antes não tinha mecânico disponível, dependia até mesmo de terceiros. Lembrando que são 2 tornos de 1970. Foi cadastrado mais de 500 peças sobressalentes. Antes tinha dificuldade de sair da empresa para estar comprando peças, até mesmo espera de fornecedores. Foi-se criado também um plano de manutenção autônoma para melhorar a vida útil do equipamento com reaperto, lubrificação e limpeza, sendo executado pelo operador. Foi-se também criado a manutenção preventiva, mecânica e elétrica, para se trocar as peças programadas. Antes só tinha manutenção corretiva. E nisso, o gargalho de usinagem número 2 resolvido. Bom, para nossa surpresa, né, mesmo matando esses 2 gargalos, a nossa saída do processo ainda tinha algumas flutuações. E a gente entrou numa nova fase de análise. A primeira análise delas foi o cálculo de capacidade, que a gente pegou a demanda do nosso cliente e refletiu para cada uma das nossas células e entendeu individualmente qual que era a capacidade delas. Fizemos também uma análise do takt time, onde a gente viu como estava sendo feita a liberação de rodeiros em cada um dos 3 turnos que rodavam. E a gente viu que tinha uma grande variação. E aqui está como era o nosso organograma anterior, né? Rodávamos 3 turnos à esquerda e tínhamos 10 pessoas terceirizadas para dar suporte ao processo. E os 3 turnos não tinham a mesma quantidade de pessoas. Elas ficavam distribuídas, aqui estão nossas células, elas ficavam distribuídas dessa maneira. Turno 1 em vermelho, turno 2 em verde e o turno 3 em amarelo. Vocês podem ver que não há uma uniformidade na distribuição de mão de obra. E como nosso processo, a gente mostrou lá no início, né, que ele é um fluxo contínuo, isso trazia diversos gargalos para o processo. Com o cálculo de capacidade que foi feito, a gente identificou aonde estavam as nossas oportunidades de readequação. E fizemos a readequação. O organograma depois ficou dessa forma. A gente eliminou o turno da madrugada, mesmo precisando produzir mais, e ficamos com a mesma quantidade de pessoas nos 2 turnos, e ainda tivemos um ganho, né, de mão de obra terceira de redução de 40%, que foi realocado para novos processos da companhia. E aqui é uma foto, a mesma foto anterior, de como ficou depois, né, todas as células com a mesma quantidade de pessoas distribuídas nos 2 turnos. Bom, quando a gente olha a pirâmide do Lean, a gente já tinha atacado 2 dos principais pilares para dar estabilidade para o processo, que eram os kaizens e o trabalho padronizado. Mas ainda faltava o rejunca. Lá no início a gente falou que nós temos mais de 14 modelos diferentes de rodeiros. O que acontecia? Cada um deles precisa de um tipo de material diferente. Então, sempre que faltava material, por exemplo, para algum tipo de roda, a gente colocava uma outra e a produção seguia, mas não atendia o negócio do cliente. Então, a gente padronizou qual que deveria ser a produção de cada uma das células, cada dia da semana, em cada um dos turnos, para cada tipo de modelo. Isso trouxe para a gente uma programação, né, e um controle da produção. Sempre que alguma coisa saía do fluxo correto, o pessoal levantava a mão e buscava os tubarões. Trouxe para a gente um fluxo contínuo de produção e eliminamos um a um os problemas com falta de materiais e insumos.
Bom, treinamos também toda a equipe, né, em 4S+S, trabalho padronizado, análise e solução de problema e FMDS. E o resultado não poderia ser diferente. A nossa grande meta, que era aderência à programação, no segundo semestre de 2018 a gente chegou a bater 82%. Quando a gente faz a verificação da meta, né, o nosso objetivo, que era atender a demanda do cliente, ele foi atingido. A gente passou na média ali de 45% para 72% na média do segundo semestre, dentro do prazo. Então a meta não foi só atingida, como também superada. Quando a gente olha para o nosso cliente, a maior preocupação dele era a retenção de vagão. E com a contribuição da Casa de Rodas, a gente conseguiu colocar ela dentro de linha, liberando vagões para fazer o transporte, que é volume para a companhia, né? Com isso, nos resultados, tivemos alguns ganhos tangíveis e intangíveis. Na parte de segurança, a gente hoje tem um inspetorio full-time. A gente tinha um inspetor para 3 turnos. Hoje a gente tem um inspetor por turno hoje. Também o melhor envolvimento da equipe em relação às ferramentas de segurança. Houve um aumento do número de registros de desvios, também soluções deles. Também na parte de qualidade, antes havia uma alta taxa de retrabalho no turno da madrugada. Hoje a gente tem um tubarão técnico com foco em padronização. Também foram criadas 17 instruções de trabalho, ou seja, o trabalho padronizado. Também na parte de produtividade, antes a gente tinha 3 turnos, rodava 24 horas. Com isso, a gente também, quando vocês podem ver no vermelho aí, intercalava assim, em média 4 horas por dia entre turmas. Isso gerava uma baixa produtividade. Eram 2 colaboradores para uma máquina também. Hoje, como ficou isso? A gente roda em 2 turnos, em média 18,5 horas dias, e apenas meia hora entre turno, que é a hora que a gente faz a troca de escala. Na parte de custo, houve um saving de R$ 13.283 no pacote de outros serviços, que são os terceiros que a gente deslocou para outras áreas. Também uma redução de R$ 6.250 com adicional noturno, que a gente não roda mais de madrugada, e um saving de energia elétrica com eliminação do turno da madrugada. Também, na parte de kaizens, houve, no total de 2018, 116 kaizens, um aumento significativo para a gente também. Na parte de pessoas, houve a melhor forma de troca de informações, uma melhor gestão da equipe, melhoria na qualidade de vida social e familiar dos colaboradores do turno noturno. Bom, acho que tudo isso não seria possível se o nosso principal foco não tivesse sido no respeito às pessoas. E aqui está um vídeo bem curto da nossa situação atual de trabalho. Obrigado a todos.